aqui no Direto da Redação o candidato a prefeito pelo PSB, Roberto Cláudio. Roberto, no bloco passado eu lhe perguntei como é que você vê, as pessoas criticam muito em relação de você ter sido um candidato escolhido pelos Ferreira Gomes e esse vínculo de, como a prefeita Luiziane Lins afirmou, que Fortaleza vai se rebelar e não vai admitir que Fortaleza seja uma secretaria de governo do Cid Gomes. Como é que você vê seu vínculo aos Ferreira Gomes? Primeiro, já disse do orgulho, do privilégio que tenho de estar nesse projeto, apoiado por dois grandes homens públicos, mas esclarecer uma coisa, a escolha do nosso nome surgiu por decisão do próprio PSB, de uma decisão colegiada de 14 partidos políticos, que ouviram 3 pré-candidatos. Tive o privilégio de estar acompanhado de 2 grandes amigos de homens públicos, o Salmito Filho e o Ferruz, nessa empreitada. E foi esse o processo democrático, diferente de outros processos, que conduziu à escolha do nosso nome para representar, com muito para meu orgulho, meu privilégio, essa aliança de 14 partidos políticos. Agora, política vale tudo, vale inclusive a estratégia de querer transformar em problema uma vantagem. Qual é o prefeito de qualquer cidade do Ceará, qual é o prefeito de qualquer cidade do Brasil que não queria governar a sua cidade, tendo a possibilidade de contar com a aliança de um governador que forneça apoio financeiro, político e administrativo para realizar a gestão atual, a gestão atual, até um ano atrás, contava com esse apoio. Eu chegarei lá. Infelizmente, muita gente tem essa possibilidade e não conseguem tirar proveito dessas oportunidades para poder resolver os problemas. A atual gestão, por exemplo, governou com um cenário político nunca dantes visto na política de Fortaleza. Apoio federal, do governo estadual, apoio do governo federal, apoio político da Câmara, e não conseguiu fazer nem mesmo projetos, não conseguiu resolver os problemas mais simples e nem muito mesmo construir um sonho de uma cidade mais feliz, mais criativa, mais produtiva, mais sustentável. O que eu quero dizer com clareza é o que eu tirarei proveito a cada minuto, a cada segundo de administrar a Fortaleza com o apoio do governador. E o próprio governador tem dito que para cada tostão, para cada real que eu investir em saúde, em educação e em mobilidade, ele casará outro real. Isso é uma oportunidade ímpar para que eu, na condição de prefeito, possa multiplicar por 2 os meus investimentos nessas áreas. Isso na verdade, está sendo transformado em problema ou em condição, porque um tempo atrás, na política de Fortaleza, recentemente, haviam 2 governos, estadual e municipal, bem avaliados, os 2 fazendo muito por Fortaleza, que competiam positivamente, de forma saudável, para o bom resultado da população de Fortaleza. Essa não é a realidade. Bom, hoje o que a gente vê é um governo estadual... Foi só no processo eleitoral que mudou, porque antes estavam casados e estavam se amando bem. Deixa eu terminar, com prazer eu respondo a sua pergunta. Temos um governo estadual muito bem avaliado e o governo municipal muito mal avaliado. E já respondendo a pergunta do Alfredo, o que mudou? O que mudou foi que o governo municipal decidiu apoiar uma candidatura de continuidade a esse modelo que não é bem avaliada por Fortaleza. E uma aliança não pode ser um fim em si mesmo. Nós somos homens públicos que temos que ter responsabilidade com a população. E o julgamento que o PSB e outros 13 partidos da base aliada fizeram de forma comum foi que a candidatura de continuidade a esse projeto da atual prefeita não nos representa pelas críticas internas e públicas que esses partidos e os representantes dele fizeram a essa atual gestão. E de forma respeitosa, inclusive, os partidos tomaram a decisão de construir um projeto alternativo que eu tenho o privilégio de representar. Repito, eu quero ter o sonho, quero ter a oportunidade de governar Fortaleza, tendo o apoio administrativo de um governador aliado, dinâmico, que tem recurso em caixa e que, quando diz que vai fazer uma coisa, faz e faz bem feito. E em relação à mobilidade urbana? Mobilidade é outro terceiro grande desafio. Nós temos elencado 3 grandes questões como prioridades para a campanha. Fortaleza deu um nó geral. Deu nó. E há uma razão para isso. Você imagina uma cidade que tem hoje mais de 800 mil veículos e que a cada mês ingressam no trânsito de Fortaleza aproximadamente mais 4.200 veículos. Uma cidade que ao longo de 8 anos não teve uma intervenção urbana sequer de obra viária. Agora está entregando um pedaço da Bezerra de Menezes, iniciando essa semana agora como teste ainda uma faixa numa avenida de linha exclusiva, de faixa exclusiva para ônibus. Não houve, na verdade, nada ao longo desses 8 anos para poder resolver esse problema. Nós estamos propondo algumas intervenções, uma em obras viárias, porque não é exatamente
o que se deva fazer do ponto de vista urbanístico, mas pelo tamanho do problema e pelo passivo acumulado, é fundamental novas vias. Nós estamos propondo 3. Uma já contemplada pela Copa, que é a transformação da via expressa atual numa via expressa. Infelizmente, estamos há 1 ano e meio da Copa, há 2 anos da Copa. Copa das Confederações vamos ter aí agora, Copa, né? Daqui a 1 ano. E nada foi feito da Prefeitura. E, por outro lado, até para poder fazer a comparação, no governo do Estado nós temos a obra do Brasil mais adiantada, que é o Castelão. Então é fundamental transformar a via expressa numa via expressa. Queremos também fazer uma nova alça expressa ligando o Mucuripe ao Pirambu e transformar a perimetral numa via expressa. Além disso, criar, Alfredo, o bilhete único. O bilhete único quer dizer o quê? Com a mesma passagem de ônibus, você fazer a baldeação de um ônibus para outro ônibus sem precisar ir ao terminal. Também fazer a baldeação do ônibus para o metrô e do ônibus para o VLT. Você fazer essa conexão na parada de ônibus, então, não teria que... A integração temporal, que se chama, que hoje acontece em menos de 10% das linhas de ônibus em Fortaleza. A gente quer fazer isso de forma universal. Para todas as linhas, isso é possível. Conversando com os técnicos, eles me disseram, olha, em 90 dias se coloca para funcionar. E depois, metrô e VLT, faixa exclusiva de ônibus, para dar ao passageiro hoje, Alfredo, ele tem uma grande conquista, que é o preço barato da passagem, graças ao governo do Estado e à Prefeitura que baixaram o imposto. O segundo passo é conforto e rapidez, e o bilhete único vai dar isso. Candidato, VLT, tem uma polêmica muito grande no processo eleitoral, que é a remoção das famílias que se acomodaram no entorno do trilho do trem. Teve aqui um candidato, o Rosane, e perguntado sobre o trilho do trem, né, as remoções, ele disse que o trilho do trem, tinha dito isso noutra matéria jornalística, dizendo que se destinava apenas a transportar pessoas que desembarcavam em turismo de luxo. Tem cabimento um turista desembarcar de um iate, pegar um trem para ir para Parangaba, passear na Parangaba? Ou é obra do VLT, uma necessidade civilizada, uma obra civilizada para o mundo contemporâneo? De fato, o VLT e o metrô são obras para a cidade de Fortaleza e para a gente mais pobre, mais simples, que não tem um veículo para andar e que precisa de transporte. O VLT vai ligar o terminal de ônibus da Parangaba, que vai ser uma chegada do metrô também, uma estação do metrô, ligar aquela estação ao Mucuripe, cortando a cidade no sentido norte e leste. Isso é fundamental para o transporte de pessoas. Então, infelizmente, há muita candidatura aí que é contra o Bolsa Família, que é contra o ProUni, que é contra o Castanhão, que é contra a Copa do Mundo e que também é contra o VLT, que atende as pessoas mais simples. Eu sou a favor de pensar grande. Fortaleza precisa hoje de um pensamento com os pés no chão, mas com a cabeça no futuro, para dar conta de resolver os problemas presentes, sem perder de vista que a gente pode transformar essa cidade num modelo de cidade para o turismo, para o comércio, de justiça social, de preocupação com o meio ambiente e com as pessoas que vivem nela. Candidato, infelizmente essa nossa entrevista está terminando. Eu queria que você falasse aqui para o seu eleitor, nosso telespectador, por que votar em Roberto Cláudio? Primeiro porque já tive motivado a exercer as mais várias tarefas, diferentes tarefas da minha vida e sempre as fiz com muito entusiasmo e paixão, mas nenhuma delas está me dando entusiasmo de exercê-la como a de prefeito de Fortaleza. Está motivado, feliz nessa missão? Muito feliz. Os problemas são grandes, mas há soluções, há possibilidades. E eu tenho a clareza de que o grupo de pessoas que hoje trabalham conosco no plano de governo, os apoios e a parceria do governador Cid e da presidenta Dilma, e principalmente a bondade da gente de Fortaleza, que está precisando ser unida em torno de um projeto que as inspire, será capaz de dar conta de resolver os nossos problemas. Okay. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né, direto da redação. Sucesso. Parabéns pelo aniversário de ontem e sempre que precisar, o Direto da Redação está sempre de portas abertas, tanto para você como para qualquer outro candidato. E você, telespectador, fiquem agora com Fala Brasil.